Boa noite, voltamos aos pronomes. Puxa, acho que vocês estão cansados de ouvir pronomes, não é? Mas os pronomes são aqueles que dão maior probleminha para a gente redigir. Então é isso que eu estou batendo um pouquinho mais, não é? Então vamos voltar a alguns tipos de pronomes. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são esses que nós usamos para conjugar os verbos, eles funcionam na oração como sujeito da oração, tá certo? Então, ele não pode ser complemento verbal. E tem gente que o coloca como complemento verbal. Então, eu peguei ela. Dá dor nos tímpanos. Não pode, não pode. Porque o ela só pode ser sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles funciona como sujeito, não funciona como objeto, não funciona como complemento verbal. Então, você terá que substituir pelos pronomes oblíquos, os tais pronomes oblíquos que a gente tanto fala, né? Eu peguei a, tá? Certo? Peguei ela jamais. Ela que seja a panela, que seja a flor, o que quer que seja, jamais, tá? Mas quando eu uso o a, quando eu uso ou o, quando eu uso lá ou lo, quando eu uso na ou no, e etc. Vamos trabalhar isto. Quando o verbo terminar em vogal, você coloca o a ou o. Encontrei-a, peguei-o, via. Isso vocês conseguem fazer direitinho, não tem problema. Então vamos usar agora. Quando nós não podemos usar o a, nós vamos substituí-lo por lá ou lo. Tá certo? Então vamos usar. Fui, verbo buscar. Fui buscar ela. Ave Maria, é triste. Jamais, certo? Jamais depois de verbo, não pode. Então, como que eu posso substituir? Fui buscá-la. Veja que caiu o R e entrou o L aqui, tá certo? Não pude trazer ela, seja a encomenda, o que quer que seja, né? Ou ele, né? Seja o caderno, o livro. Não consegui trazê-lo. Perdeu o R, nós temos o lá, certo? Então vamos usar fazer, fazê-lo. Fizemos, fizemo-lo. Caiu S, tá? Fiz, filo. Então, como você observa, se o verbo terminar em R, em S ou em Z, cai. E você coloca o lá ou o lo, conforme ao pronome que você está dirigindo, se é masculino ou feminino, tá? Bom, qual a brincadeirinha, tal da brincadeirinha que nós fazemos sempre para você guardar bem isto? Vamos lembrar que nós tivemos um presidente chamado Jânio Quadros, ele era bem assim, né, meio prepotente. Então perguntaram para ele, mas Jânio, por que você fez isso? Ele respondeu, filo porque quilo. Querendo usar assim a norma culta da língua. Não está muito correta não, porque tem esse porquê aí. Mas de qualquer forma nós vamos guardar, que essa frase ficou um pouquinho histórica, vamos guardar essa frase. Mas filo, ele fez, né? Se não fosse a frase estaria bem certinho. Olha. Filo, ele tirou o Z e ficou filo. Quis, ele tirou o S e ficou lo. Filo porque quilo. Mas veja bem, se você guardar essa frase engraçadinha, né, do nosso ex-presidente, filo porque quilo, você não vai errar nunca mais. Ao invés de você decorar, olha, caiu o R, o S, o Z, lembra do filo porque quilo, tá? Então você já percebe que caiu o R, caiu o S, se caiu o Z também, não é? Pronto, você não vai usar o O, você vai usar o lo. É muito importante você aplicar direitinho os pronomes depois do verbo. Você perde muita nota se você fizer a bobagem de falar, eu achei ela. Não faça isso. Acheia, tá? Já imaginou se você for usar o verbo fazer com um pronome depois você colocar filo? Que chique, não é? Que norma mais culta. É isso que você tem que fazer. Vamos trabalhar com a norma culta da língua, vamos trabalhar direitinho nas nossas redações. E isso daqui também cai como pergunta, não é? Então serve para as duas partes. Bom, recordando até aqui, terminou em vogal, né? Outra vogal, O ou A. Encontrei-a, peguei-o, vi-a, tá? Terminou em S, ou R, ou S, ou Z, os três caem. E você vai colocar o lá ou no.
E guardem o filho porque quilo, porque isso daí é uma forma assim, ficou engraçadinho pra gente falar, é uma forma de você guardar isso daqui, tá bom? Muito bem. Mas quando nós vamos usar no e na, ou nos e nas? Após uma palavra nasalada ou um ditongo nasalado. Então, nasal. Põe a luva. Vamos substituir a luva? Põe na. Tá certo? Pegaram o menino. Pegaram no. Quando você vai substituir, tá bom? Então, pegaram nasalado. Põe nasalado. Vamos aplicar bem direitinho, vamos saber, não quero mais erro, hein? Tá legal? E encerrando então agora essa parte das nossas dicas, sem grandes profundidades, nós temos ainda o eu e o mim. É outro problema, tá? Muito bem. Vamos lembrar das preposições. Vocês lembram das preposições? São poucas, então vamos guardá-las. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. E musiquinha fica mais fácil. Vamos guardar as preposições. Então, colocando na musiquinha, tá bom? Fica mais fácil, são só essas. Continuando, então, vamos ver agora eu e mim. Quando eu uso eu e quando eu uso mim. Isso daí constitui erro crasso até para se falar. Então, vamos tomar bastante cuidado, tá certo? Bom, a primeira coisa a ser observado é que se na frase, não é, antes de um desses pronomes, houver uma preposição, você vai usar o mim, tá certo? Essa caneta é para mim, certo? Mas quais são as preposições, vocês estão lembrados? São poucas, mas é interessante que você guarde, que você grave direitinho, para ficar bem por dentro, né? E não ter esse perigo de erro. Então vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Só essas. Se você colocar numa musiquinha, fica ainda mais fácil. Então isso é processo mnemônico para ajudá-los, tá? Você tem todas as preposições na sua apostila, tá? É importante que você, então, guarde direitinho. Não vamos dizer assim, esta caneta é para mim. Comprei essa caneta para mim. Certo? Ou esse laser, o que quer que seja. Tá? Tudo bem. Então, eu encerrei a frase, não é? Tem uma preposição antes, tudo bem, terminou com mim, tá certinho. Agora, comprei esta caneta, faz de conta que é caneta, para eu escrever. E aí? Tem a preposição e eu mudei para eu? Sim, aí pode. Por quê? Porque o escrever, que é o verbo no infinitivo, o eu passa a ser o sujeito dele e não complemento do verbo, tá certo? Então, comprei essa caneta para eu escrever. E tem muita gente que diz e até escreve. Para mim, escrever é um erro crasso, até para falar. Agora, vocês imaginem para escrever. Então, tome cuidado, tá? Não haverá ninguém entre você. Todo mundo normalmente fala entre eu e você, né? Está errado. Não tem a preposição aqui? Entre mim e você. Tá certo? Então, guarde as preposições, a, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Veja que elas são determinantes, não é, para nós sabermos como aplicar aqui, tá? Este livro é para mim, não é? Ou este livro é para eu ler. Este eu é sujeito do verbo no infinitivo, ler. Tá certo? Então, agora eu vou deixar vocês sossegados, não volto mais em pronomes, tá? Aproveitem direitinho, façam bastante exercício e, em particular, aplique bem, tá bom? Tchau, tchau, até!